Quando eu estava pensando sobre esses dias que eu viria para cá, em Jaraguá do Sul, eu sabia que Deus tinha um propósito nessa vida. Deus já tinha colocado no meu coração para fazer. Ia ser aqui. E Deus também falou que não era para vir só pregar, mas eu ia deixar alguma coisa aqui. Show! E algo vai acontecer nessa manhã. Eu não sei o que é, mas Deus tem algo para ti nessa manhã. Ontem eu fui dormir debaixo de uma unção muito forte. Acordei debaixo dessa mesma unção hoje cedo. E para pregar aqui está sendo difícil. É difícil, não no sentido de difícil, né? Mas no sentido assim, realmente a presença de Deus está nesse lugar. E Deus me deu uma palavra para passar para a igreja. Eu vou falar um pouquinho sobre dons espirituais nessa manhã e dons ministeriais, né? Dons manifestacionais, dons ministeriais. Então existem alguns dons que são ministério. O que é ministério? É o teu trabalho, para aquilo que você foi chamado para trabalhar no reino. Talvez hoje vai ficar um pouquinho mais simples para algumas pessoas. Tá? E existe o dom manifestacional, ou a manifestação do Espírito Santo. Tá? E a gente vai tentar não somente entender um pouco melhor isso hoje, mas buscar praticar isso no nosso dia a dia. Então, eu gostaria de te convidar, amado, a abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12 vai falar sobre o Espírito Santo e os dons. Eu vou pegar só um pedaço, depois a gente vai voltar para esse texto. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 4. Vamos pegar o versículo 1, depois até o versículo 5. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que quando eres gentios, deixáveis levar-vos aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Versículo 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então nós sabemos que o nosso Deus é um triuno Deus. Deus é três, mas ao mesmo tempo é um só. Não temos politeísmo, né? Até uma vez recebi a visita de um irmão, né? Não sei se pode chamar de irmão, mas enfim, de uma pessoa dos Testemunhos de Jeová, e uma pessoa bastante culta, estudada dentro da doutrina dos Testemunhos de Jeová. E aí ele chegou assim para mim: porque vocês são politeístas. Como assim? Porque vocês são politeístas, vocês têm mais do que um Deus, vocês adoram mais do que um Deus. Como assim? Porque vocês querem Pai, Filho e Espírito Santo. Então não é um só. Vocês acreditam em vários. Nós temos Testemunhos de Jeová, nós acreditamos em Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Daí eu falei: não, mas vocês creem em Cristo também. Vocês não creem em Cristo? Sim, Cristo, mas não, Cristo foi um profeta. Ah, tá. E o Espírito Santo desses. Não, tá. Até o Espírito, até a gente crê até certo ponto, assim, né? Porque é a expressão de Deus. Então, tá. Mas vocês são politeístas. Então tá. Vem cá. Mas então, deixa eu entender um negócio. Se Deus Pai,
não é o mesmo que Deus Filho, e também não é Deus Espírito Santo. Então, digamos que são três diferentes. Para vocês são três diferentes, certo? Sim. Porque Deus só tem um, só Jeová. Ah, tá bom. Mas crê em Jesus, crê em Espírito Santo. Até certo ponto, sim. Então tá, mas não é o mesmo? Não. Então vocês são politeístas. Como assim politeístas? Vocês? Não. Se vocês acreditam que eles não são o mesmo, então vocês que são politeístas. Porque para mim é o mesmo. É um só. Então eu sou monoteísta. Porque eu creio em um Deus só. Ele se manifesta em Pai, Filho e Espírito Santo, mas é o mesmo. Aí ele secou-se na cabeça e não entendia mais nada. Mas enfim, a acusação virou contra ele. A questão é que nós cremos num Deus que ele se manifesta de três formas diferentes. É Pai, Filho e Espírito Santo, mas eles têm funções diferentes. Funções diferentes. Certo? E a função de Cristo, hoje, é estar à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. É um ministério. O ministério que ele está exercendo hoje é o de intercessão por nós. Mas ele disse que eu não vos deixarei sós, mas enviarei o Espírito. Então, quem está sobre a terra hoje é o Espírito de Deus. Então, Jesus está à direita de Deus Pai. E quem opera hoje no meio da igreja é o Espírito Santo de Deus, que é o mesmo que ungiu Jesus para fazer o ministério dele. Então, esse texto bíblico, ele diz assim: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então ele está falando aqui de ministério, está falando de operação e está falando aqui de diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, diversidade de dons, operações e manifestações. Isso classifica dessa forma. Eu gostaria de, então, começar com os dons ministeriais. Abra sua Bíblia lá em Efésios. Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 4. Ele diz assim, Efésios capítulo 4 vai falar assim: portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados, e uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Até aqui. Só para a gente entender um pouquinho, e ontem, conversando com o Valmer, eu achei interessante, e lá em Jaraguá do Sul, eu já estava pensando nisso esses dias. É interessante como as igrejas aqui de Santa Maria, todas elas são CBVM, né? Mas uma não é cópia da outra. Elas são diferentes. E, de repente, aquilo que eu vim ministrar aqui, de repente, se eu fosse ministrar em qualquer outra igreja, de repente ia ser diferente. Elas não são iguais. Eu acho interessante que o pastor Darcy nunca chegou para mim dizendo: Cláudio, você tem que ser assim, 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 você tem que fazer assim, 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 porque isso é que assim é de Deus. Não. A única coisa que ele disse uma vez para mim, ele falou: deixa Deus te usar. Eu acho interessante que, caminhando com o pastor Darcy, ele não chega impondo regras, tem que ser assim, assim, assim. Não, ele respeita a individualidade. Porque tem igrejas, se você quer fazer parte, você tem que rezar a cartilha deles. Já vem em pacote pronto. A igreja, você quer fazer você quer entrar nessa visão, então esquece tudo que você fez até hoje, joga tudo fora, agora é esse pacote. Essa é a visão de Deus.
E eles quase tomam forma de Deus para dizer, né, que esse é o modelo de Deus. Deus não é tão limitado. E é interessante que o texto fala aqui, portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos, andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Então, a vocação, cada um tem a sua vocação, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-os uns aos outros em amor. Então, ele já diz, olha, suportem-se em amor, andem juntos, mesmo sendo diferentes. Não é assim na família. Eu fiquei pensando, a igreja não é família. Então, dentro da mesma família, nós temos 2 filhos que são completamente diferentes, mas né? Eu sei que são meus filhos, nossos filhos, e eles são diferentes. E às vezes o que dá certo para um não dá certo para o outro. E assim é na igreja também. A igreja tem tantas pessoas, mas nós abrimos mão de muitos conceitos e a gente anda junto. E a gente se suporta. E assim como igrejas também, tem uma que é uma de um jeito, outra de outro jeito, e a gente anda junto. Pela graça de Deus. Procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança e vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então aqui ele diz, olha, essa unidade nós temos. Continuando, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Segundo o dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro, antes seguindo a verdade. Em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Ele está falando aqui de ministério. Ele está falando aqui que aquele que subiu também foi aquele que morreu e foi para as profundezas, que é Cristo Jesus. E Ele comissionou para que ministrássemos. Ele diz assim, aquele que desceu ao mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Então significa que dentro da igreja, esses dons eles estão aqui distribuídos dentro da igreja. Existem profetas, existem mestres, existem evangelistas, existem, de repente, apóstolos, mas esse conceito de apóstolo está um tanto quanto fora do contexto ultimamente. Então, se intitulando apóstolos, descontextualizado aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. Existe um ensino sobre apóstolos? Os apóstolos são aqueles que serviram a Cristo, que são os discípulos, os 12 apóstolos. Amém? Esses foram os que lançaram o fundamento da igreja, que foram os 12. Agora, existe o dom do apostolado. E qual que é este dom do apostolado que Paulo está falando em Efésios? O dom do apostolado que vai voltar lá em 1 Coríntios, que a gente vai ver mais tarde.
E a gente confunde função e posição. Função é uma coisa, posição é outra. Posição, os homens gostam de posição. Os homens gostam de estar em posições diferentes, geralmente as mais altas. Agora, ninguém quer pagar o preço pela função. E o que é a função? A função que cada um desempenha no corpo. No nosso corpo, e Paulo fala isso, não existem posições maiores ou menores, ou importâncias maiores ou menores, mas existem funções diferentes. O dedo do pé faz uma função que o olho não faz, que o cabelo não faz, mas tudo tem a sua função no corpo. Então, eu gosto muito mais da expressão função em vez de posição, mas os homens, eles estão estragando essa ideia e acham que é posição. É um título. Amado, apóstolo não é título, é função. É o trabalho que ele tem que fazer. Se ele não fizer, ai dele. É engraçado, né? Muitas pessoas se intitulam apóstolos, mas ninguém quer se intitular como, eu sou o mestre. Eu sou amigo estranho. Eu sou o pastor, né? Porque ele diz aqui que esses dons ministeriais não são apenas 1 ou 2, mas são 5, certo? E ele diz ali, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E eu pude entender isso aqui quando eu comecei a namorar mais com a minha esposa e conheci a família dela. Como é que eu entendi esse versículo bíblico? Amados, a família da minha esposa, o lado dos pais dela, do lado do pai, entrou uma veia evangelística naquela família que eu acho algo extraordinário. Os tios dela são evangelistas. Evangelista. Não adianta. O tio que já faleceu, Abraão, eu tive a oportunidade de viajar com ele num ônibus. O cara era evangelista. Ele fazia trabalho dentro da prisão. Ele fazia trabalho na rua. Ele evangelizava. Não tinha lugar, não tinha tempo ruim. Ele ia para a prisão e voltava só com a calça e a camisa, porque ele já deixou sapato, casaco, tudo lá, dava tudo para os detentos. Eu tive a oportunidade de viajar com ele. O evangelista, como é que funciona o evangelista? Ele evangeliza. Está no sangue dele. E quem está do lado dele tem que evangelizar também. A gente foi viajar para um congresso de igreja lá no Paraguai, e a viagem era longa. E aí ele sabia já que tratava de namorar com a Verona. Eu falei, você é sinalista, né? Sou. Então você fica comigo. Ele era pastor, né? A gente chama tudo de pastor, né? Parece que dom é um só. Deus deu dons, não deu o dom, né? Aí o dom que a gente chama tudo de pastor, mas um é o evangelista, outro é o mestre, outro é o profeta. Tá? Não é tudo um só. Cada chamado, eu vou dizer, cada pastor, me entendo agora, mas cada obreiro, cada autoridade dentro da igreja tem o seu dom ministerial forte, mais desenvolvido. No caso dele era o evangelista. Ele botava o ônibus inteiro para evangelizar. Ele passava, porque tinha aquelas paradas, né? Porque o Paraguai é longe. Aí ele já saía, ele vinha com a sacola, né? Bolsinha, cheia de folhetos. Antes do ônibus parar, ele dava para cada um. Aqui, ó, a hora que vocês descerem, vocês vão dar. Você vai dar para os frentistas. Ó, você entra lá no restaurante, dá para o pessoal da recepção. Você vai. O cara montava uma equipe de evangelismo dentro do ônibus. Né? Ele fazia o pessoal evangelizar. E eu, evangelista, meu dom forte não é evangelismo. Sabe aquele negócio que você faz porque está na palavra? Mas meu forte não é esse negócio. Aí eu sei, todo cheio de vergonha, né? Porque eu sou mais envergonhado mesmo, tá? E aí eu distribuí um aqui, né? Disfarçado, distribuí outro ali, eu com uma vergonha, porque eu já era sinalista e eu ainda pensando, poxa, mas né, esse negócio não flui, né? Quando eu via, parecia que para ele todo o fruto estava maduro. Eu achava incrível.
Como as pessoas tinham facilidade de entregar a vida deles para Jesus, porque o cara só acolhia. Ele só acolhia. Aonde ele ia, ele estava acolhendo almas. E o céu vai estar cheio, porque esse cara veio muito para Jesus. Mas onde ele ia, acolhia. Quando via, estava abraçado com o frentista, orando e entregando a vida para Jesus. Quando olhava, estava ele orando com a moça do caixa, dava aquela fila. Eu não sei, era o dom dele. E aí, quando eu vou evangelizar, vem um cara duro, né? Só vem tranqueira, sabe? Aí você tenta, desculpa a expressão, mas aí você tem que convencer, o cara te rebate, rebate, aí você tem que. A coisa não flui, não vai, não anda, não sei, não adianta. Mas ele tem o dom dele. Eu tenho o meu. Meu sogro, ele é evangelista também. 2, 3 semanas atrás, foi ele e o irmão dele, né? Não esse Abraão que eu acabei de falar, já foi promovido, já foi para agora. Mas aí foram os outros dois. Por isso que eu falei, a família dela pegou a veia evangelística. Aquilo sobrou para todo mundo. Tem um que está resistindo ainda, mas Deus vai pegar ele. Mas os dois fizeram uma viagem para Florianópolis só para parar nos postos de combustível para entregar folheto. Mas esse ministério não dá fruto nenhum. Não dá. Para a igreja local, não. A igreja dele não cresceu nada com esse trabalho. Só que ele espera chegar no céu. Espera chegar no céu. Então, amados, o dom ministerial, eu não escolhi, Cláudio, não escolhi, eu quero ser o mestre, eu quero ser o apóstolo, eu quero ser o... Mas eu sinto que Deus me usa na área do ensino. Tá? Mas isso é a partir de tempo, de buscar a Deus e sentir onde é a parte mais forte onde Deus nos usa. Então, meu ministério pastoral é de mestre. Meu papel mais forte é de ensino. Então, eu sou um pastor mestre, se você quiser entender dessa forma. Porque a gente acha que tudo é pastor, né? E aí, quando uma igrejinha pequena tem um pastor só, o que acontece? Vem um cara que tem um chamado evangelístico, bota a igreja inteira para evangelizar. Aí depois de 4, 5 anos, muda o pastor. Vem o mestre. O quê? Os jovens estão na rua evangelizando, mas quem preparou esses jovens para ir para a rua? Quem fez seminário teológico com eles? Não pode. Não, vem cá, para de evangelizar. Vamos estudo bíblico. Essa igreja não tem estudo bíblico, está todo mundo na rua. Todo mundo para estudo bíblico. Não, tem que capacitar. Como é que vamos soltar eles na rua? Se perguntar alguma coisa, não vão saber responder. Então vamos estudar. Aí o mestre vai ensinando. E o evangelismo? O pastor anterior já estava evangelizando. Aí vai embora o mestre e vem o profeta. Quer ver um pastor assim, que não é muito amado, é o profeta? O cara é santidade. É santidade, arrependimento, você tem que se arrepender. E a igreja aqui, ó, e paulada. E o profeta é aquele. Leia os livros proféticos na Bíblia, você vai saber o que é o pastor profeta. É só aqui, é só quebradeira. Ele clama pela santidade da igreja. Ele zela pela santidade, pela consagração, arrependimento. E aí ele prega para a igreja. Então o que acontece? O profeta é para dentro, ele vai pregar geralmente mais para o povo. Ele vai dar uma e outra profecia para fora, mas ele é aqui, para o povo. Tá? O evangelista, ele é para o povo, é para cá, ele vai pregar lá para fora. É para fora. Então ele vai pegar, gente, não é aqui, é lá fora. Tá, daí a pouco veio o pastor. Pastor Hernandes, vem cá, deixa eu curar a ferida. Não, o pastor, o profeta falou, não, tá louco, isso não é homem de Deus. Né? Vem cá, deixa eu apacentar você, vem cá, vem pro colo.
Deixa eu cuidar de você, pastorear, né? Aconselhamento, restauração, sarar as feridas, né? Porque o profeta deu tanta ferida no povo lá, que saiu, sobrou só. Então, aí você fica, se uma igreja só tem este dom, só tem um pastor que é o pastor, que, né? Então, quando troca de pastor, aí vem para cá, e vai para lá, e um manda evangelizar, outro já diz, não, volta para todo mundo para cá. A igreja fica aqui, sendo jogada de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. E aí Paulo diz aqui, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina. Porque um fala isso, outro fala aquilo, outro fala aquilo outro, e aí vai jogando, vai jogando, vai jogando. Ele diz, não é assim que tem que funcionar. Na igreja precisa dos 5 para que haja equilíbrio. Tem que ter os 5. Porque a igreja tem que evangelizar, mas a igreja tem que ser ensinada, a igreja tem que ser apacentada, a igreja tem que levar um esporte, puxar para a santidade. Então, amado, e tem o apóstolo, e aí que eu gostaria de chegar. O apóstolo, o apóstolo, agora falando do apóstolo, vou falar do apóstolo. O apóstolo é o coordenador, é a autoridade máxima dentro da igreja. Viu? É a autoridade máxima, eu sabia. Amado, a responsabilidade dele é coordenar todos os outros, para que haja equilíbrio, para que o evangelista não faça besteira, para que o profeta não machuque as pessoas, para que o cara do ensino não leve somente a igreja à estagnação. É o cara equilibrado, não é o cara que é dos extremos. O apóstolo é aquele cara que vai saber aonde levar a igreja, no equilíbrio. Essa função dele, estou falando de função, não de posição, vejam bem. A função do apóstolo é fundamental. Uma vez eu achei um negócio muito legal, um pastor falando sobre os 5 dons ministeriais, né, usando a mão. Ele falou, o apóstolo é o dedão, porque ele alcança todos os outros. Se a gente tenta fazer um alcançar o outro, a gente até consegue com bastante dificuldade, mas ele é aquele que se move facilmente entre todos os outros. 4. É aquele que tem facilidade de chegar nos outros e coordenar. Você vai pegar alguma coisa, ele é fundamental. Viu? Eu sabia que ele era fundamental. Amados, tire esse conceito de o apóstolo é o cara. E Cristo diz que entre vocês eu sou aquele que serve. Então o apóstolo tem que ser o que? Exemplo de submissão e humildade. Esse é o verdadeiro apóstolo. Entendemos o que é isso, amados? Entendemos um pouco melhor o que são os 5 dons ministeriais. E os outros pastores? Veio o pastor e dizia que tinha um ministério de cura. Bom, ministério, eu entendo o seguinte, dos dons ministeriais, cura não está dentro deles. Chamado, estou falando de chamar de ministério, vocação. Mas onde é que entra a cura? Onde é que entra os dons de milagres? A Bíblia fala sobre dom de milagre, fala dom de cura. E qual deles que vai fazer cura? Qual deles que vai ter milagre? Qual deles que vai ter, enfim, sabedoria e todos aqueles outros? Agora nós vamos entrar o quê? Nas manifestações do Espírito Santo. Que são o quê? Do Espírito Santo. Aqui a gente falou que os dons ministeriais, quem é que deu os dons ministeriais? Quem desceu e subiu? Jesus. É Ele que chama, Ele que convoca cada um ao dom ministerial, de ministério. Agora, teria todo um negócio muito interessante para a gente continuar vendo aqui, mas senão a gente vai embora amanhã. Mestre tem uma dificuldade nesse negócio, né? Ele acha tudo interessante, tudo legal. Mas enfim, por causa do equilíbrio do corpo, que ele cresça em equilíbrio, que ele cresça em maturidade, que cada junta, cada parte faça seu aumento, para que o corpo todo cresça. Tudo isso aqui tem a ver ainda, mas vamos para frente, senão a gente não chega no final nunca, né? Então, veja lá em Romanos, abra sua Bíblia em Romanos. E aí agora vamos voltar para o texto lá de 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12.
1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Opa, então isso aqui a gente já entendeu, né? Então, os ministérios estão relacionados ao Senhor. O Senhor é o mesmo. E o versículo 4, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Veja lá no capítulo 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Tem utilidade, não é só para... né? A um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro a operação de milagres, a outra a profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Então aqui existe, porque as manifestações do Espírito Santo, os dons de manifestação da presença do Espírito Santo. E aí ele diz o seguinte, que a manifestação do Espírito é dada a cada um, ninguém ficou sem, tá? É dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, o Espírito da fé, curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, né? Discernimento, variedade de línguas, interpretação de línguas e por aí vai. Então, cada dom, por exemplo, o dom de mestre. O dom de mestre vai ter alguma manifestação do Espírito. Ele pode ter o quê? Sabedoria, dom de sabedoria. Então é uma capacitação do Espírito Santo de Deus acima do conhecimento humano, de conseguir passar a palavra de Deus. Palavra de ciência. Muitas vezes Deus traz uma revelação que nenhum homem pensando chegaria a essa conclusão. Então a revelação de repente de alguma coisa relacionada à vida das pessoas. De repente tem alguém sofrendo de uma situação bem específica, bem particular, e a pessoa vem ministrada, lê um pouco, para falar, tem alguém aqui com a situação assim, 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 assim. Eu sei que tem muita manipulação, tá, gente? Mas isso é o que há de Deus. A gente sabe que tem ministérios por aí que dizem, eu estou sentindo de Deus, que tem alguém aqui, então aquela multidão toda, né, que sofre do mal na coluna. Não é adivinhação, de ficar adivinhando que quem pode será que crê, né? Mas existe a revelação de Deus, de algo específico. Eu vi uma vez, eu achei aquilo incrível, né? O cara estava pregando para André Publi Barroso. Só que era aquela multidão, né? Aquela multidão, tinha gente por lá de fora. Ela falou assim: o Espírito de Deus está me falando o seguinte, e só para que você creia que aqui está o Espírito de Deus, lá fora tem uma pessoa. Você está vestida de tal roupa, assim, assado, você está com a parte da manga dobrada, e a parte que está dobrada, ela tem faixa assim, 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 assado. Deus está te falando o seguinte. Ele deu características assim, muito específicas, não lembro de todas elas, mas ele deu características bem específicas. Ele falou assim: Deus te manda dizer, você está duvidando. Se duvidava de que eu te encontrasse no meio de uma multidão, eu te achei. Eu olho para ti, eu te conheço pelo teu nome. E por aí foi. Então, a gente sabe que não é assim bobeira, não é brincadeira. Que nem eu falei ontem à noite, Deus não brinca com algumas coisas. Então existe o dom de revelação, ou o dom de conhecimento, que vai além da capacidade humana. Outra, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos. Ontem estava assistindo na casa do Adão, uma mensagem sobre o Luciano Subirá, o homem de Deus.
Se puder tiver a oportunidade de ler algum livro dele, é bênção. Nem todos amam o pastor Sobral, mas ele tem algumas palavras assim, de muita sabedoria. E ele falava assim sobre essa questão de discernimento de espíritos, né? Ele disse que estava andando na rua e dali a pouco ele sentiu dentro dele o Espírito de Deus. Ele tem uma intimidade muito grande com Deus. Ele começou a orar em línguas. Ele orava em línguas, dali a pouco ele viu na frente dele um outro cara também começou a orar em línguas. Ele orava em línguas, o cara falava em línguas. Ele orava em línguas, o cara falava em línguas. Mas um negócio muito ruim dentro dele. Um negócio assim, o espírito estava agitado, ele sentia uma opressão. E aí o cara pegou e falou: eu não vou desviar. Quem, se vai ter alguém que vai ter que desviar, vai ser ele. E aí diz que o cara se encostou no muro assim e orava em línguas. E passou por ele assim, diz que deu no pé. Então, mas não era uma oração, era um falar em línguas, mas não era um falar em línguas espiritual, mas não de Deus. Então existe a cópia também. O diabo não é criativo, tá, mano? Isso que eu quero falar para ti. O diabo não é criativo, quem é criativo é Deus. Quem cria as coisas é Deus. Satanás só sabe o quê? Distorcer o que Deus criou. Tudo que ele faz é distorcer. Então, se existe o distorcido é porque existe o original. Se existe a cópia é porque existe o original, né? Encontraram uma nota falsa, é porque tem a nota verdadeira. Lógico, né? Então Deus deu o dom de línguas ou de discernimento de espíritos, mas não quer dizer que qualquer um que levanta na igreja e começa a orar em línguas que é de Deus. Falei ontem também sobre aquela profecia que uma mulher lá de São Paulo ligou para um rapaz, né, que era ovelha minha, falou: porque Deus me revelou que você vai ser um homem de Deus, pastor, não sei o que Deus quer. Eu fiquei: misericórdia. Na hora me veio assim: isso não é de Deus. Porque eu conheço, eu sei a pessoa, eu sei a situação dele, eu conheço a ovelha, eu sei da situação. Esse negócio não bate. Não bate. Então, discernimento de espíritos. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Tá? Então, o Espírito Santo de Deus, ele distribui os dons e as manifestações do Espírito como quer. E o último texto que eu vou estar abordando, o último grau de dons, a última lista de dons que nós temos, está em Romanos capítulo 12. Agora vai lá em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 3. Romanos 12, a partir do versículo 3, diz assim: pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, a medida de fé que você tem, que Deus te deu. Amém? Assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Aí versículo 6: temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exerce misericórdia, com alegria. Então aqui nós temos uma outra lista, diferente da de Efésios, diferente da de Coríntios. E aí você vai dizer: mas que dons são esses? Você já viu o dom aqui? O dom da misericórdia. Esse é o tipo de dom que ninguém quer, né? Está difícil, né? O que é o dom da misericórdia? É você se compadecer do próximo, de ter misericórdia,
de sentir a miséria do outro. Você sente a miséria do outro e você contribui, você dá. Ou de presidir. Né? Fala aqui de presidir. Que dom é o dom da presidência. Né? Está relacionado a governo, está relacionado à autoridade e a gerir, ter sabedoria na hora de organizar a coisa. Outro dom interessante, aqui, vamos ver outro dom, o de exortar. O dom é um dom da exortação. Tem que ter dom para exortar? Parece um dom, mas isso não é tão normal. Ofertar não é normal. Presidir não é uma coisa assim mais natural. Que dom é esse? Que parece que é um negócio. Dom não é uma coisa sobrenatural, né? Sai fumaça, aquele negócio todo, né? Dom não é sempre um negócio assim espiritual, um negócio assim tão sobrenatural. Olha, se eu for olhar por essa lista aqui, não é tudo tão sobrenatural assim, mas é a capacitação que Deus deu para algumas pessoas. Então, se alguém faz alguma coisa, não critica, porque de repente é o dom que Deus deu para a pessoa. Aqui, segundo a fé que Deus repartiu a cada um. Deus. A gente já viu a operação do Espírito Santo, a gente já viu os dons ministeriais de Cristo, e agora a fé que Deus deu para cada um. A Trindade. Então esses dons, de repente você é um... Poxa, mas pastor, eu fui numa igreja e não tinha dom nenhum. Mentira. De repente tinha esses dons que não aparecem tanto. Não tinha uma pessoa presidindo. Ele não era sábio naquilo que estava presidindo. Foi Deus que deu. Não tinha aquela pessoa que era misericordiosa, não conseguia sair, passar na rua, ver um mendigo que ajudava, comprava alguma coisa e tal. Era dom de Deus. Você percebe que essa lista de dons ela é mais comum. Comum, não sei se é comum, mas é sobrenatural também. Porque tudo é graça de Deus. Tudo é graça de Deus. Se você faz alguma coisa, a mínima coisa ou a maior coisa, Deus vai te retribuir. Esses dons não são melhores, piores ou diferentes, eles são, quer dizer, eles só são diferentes, mas não são maiores nem piores. Ah, mas não tem o dom de rodopiar aqui, então não é de Deus. Amigo, qual é o teu conceito de dom então? Eu estou falando do conceito de dom de Bíblia. A Bíblia diz isso. Que mesmo que se você for na rua ajudar alguém, é misericórdia, é dom de Deus. Foi Deus que te deu isso. Amém? Entendemos então que existem essas três formas dos dons se manifestarem na igreja? Existem igrejas que são mais tradicionais, de repente não vai ter uma manifestação do Espírito Santo de rodopiar, de pular, de fazer um monte de coisa, mas vai ter os dons do amor de Deus. É mais espiritual, menos espiritual? Não sei. Só sei que Deus está no negócio. Entendemos isso, amados? A igreja de lá é fraca, não tem palavra de profecia. Agora, você viu a obra que eles fazem junto com os ribeirinhos? Você viu a obra que eles fazem muito mais do que aquela outra que rodopia, que pula, que não sei o quê. Por isso que eu falei, as igrejas aqui de Santa Maria, uma é diferente da outra. E não quer dizer que tem que ser tudo igual. A igreja aqui tem um chamado, alcançar algumas pessoas, uma identidade. Mas Deus não anula a nossa identidade. Eu sou Cláudio. Mas Deus me capacitou com alguns dons. Mas Ele não me anulou. Que é diferente da minha esposa. Deus deu dons para ela. Então não julgue o outro, porque ele vai dar conta do que recebeu de Deus. Aquele pastor é fraco. Ah não, aquele é do poder. Amado, quem vai julgar isso? Quem deu? Amado, eu quero deixar um recado para vocês. Quem dá o dom a Deus. É Ele que você vai dar contas. É Ele que vai cobrar.
Não é aquilo que fulano de tal disse que era para você fazer. Pastor, por que você não... Olha, outro pastor sempre fazia assim. Amado, amém, glória a Deus, era o chamado dele. Você não tem o chamado dele. Deus te capacitou com outros dons. Você vai dar contas um dia daquilo que Deus te chamou para fazer. E não aquilo que chamou o vizinho para fazer. O vizinho vai ter que se tratar com Deus e ele vai ser responsável pelo negócio dele. Você é responsável pela tua casa. Então cuida da tua casa. Se Deus colocou aqui uma autoridade, não é que nem o fulano de tal, nem com o fulano de tal, mas ele é a autoridade que Deus colocou aqui. Então é desse jeito que Deus quer que o negócio vá. Se Deus quer tratar a igreja, vai tratar nele. É assim que o negócio funciona no reino de Deus. Se você está insatisfeito, então ora para Deus mover o coração dele. Mas não sai falando, fazendo meninice. Os meninos, né? Lembra? Sexta-feira à noite. Coisa de menino. Amados, Deus respeita a autoridade que Ele coloca. Ele não atropela a autoridade. Se Ele colocou a autoridade aqui, Ele honra essa autoridade. A hora que Ele quer fazer alguma coisa, Ele vai tocar. Mas Ele também te convém, Ele te capacitou para você exercer o seu dom. Para você desempenhar a sua função no corpo de Cristo. Não, ninguém ficou de fora. Agora tem uma grande diferença. Alguns usam e outros não. Essa é a única diferença. Alguns usam, outros não. E se você usa, você pode crescer no seu dom. Como assim crescer no seu dom? Amados, eu tenho o dom de mestre. Amém, glória a Deus. Então, eu vou ficar trancado no meu quarto só orando e o dom de Deus vai fazer tudo. Amém? Não. Eu tenho que estudar, eu tenho que ler. O dom de mestre, eu só vou reproduzir daquilo que eu me alimento. Se eu não me alimento, de nada serve o dom. Mas eu vou servir cada vez melhor. Porque eu leio cada vez mais, eu estudo cada vez mais, eu tenho cada vez mais intimidade com Deus. E Deus vai me usar de uma forma cada vez mais poderosa. Assim como qualquer dom. Isso eu vou dar uma piladinha na questão de dom de línguas, que é o que mais dá. Né? Você pode ver que até agora nem falei de dom de línguas, porque falou em dons, parece que línguas é o que é o. Né? E o dom de línguas, irmãos, é a porta de entrada para a manifestação do Espírito Santo muitas vezes. Não vou dizer que exclusivamente. Não estou colocando exclusivamente, porque a gente viu que a diversidade de dons ela é enorme. Tem aqueles que aparecem e aqueles que não aparecem, mas a manifestação de línguas, da manifestação do Espírito Santo de Deus, muitas vezes pode ser a porta de entrada. E na minha vida eu busquei muito o preenchimento do Espírito Santo, porque eu percebi que eu precisava disso. Eu precisava de algo a mais. E no momento que eu recebi o dom do Espírito Santo, comecei a orar em línguas. Já tinha orado em línguas antes, mas não sabia que eram línguas espirituais, então eu fiquei meio sem jeito e parei de orar em línguas. Eu achei, meu Deus, acho que eu me empolguei muito na minha oração, então deixa eu voltar, deixa eu voltar a minha mente, né? Senhor, desculpa aí, eu me empolguei, né? E era o Espírito Santo de Deus fluindo já em línguas. Mas quanto mais eu orar em línguas, mais eu vou ser bênção para as outras pessoas. Porque todo dom que Deus nos dá é para os outros. O único que é para você é o dom de línguas, para você se alimentar. Eu vou deixar essa questão de dom de línguas para uma outra vez, para eles terem motivo para me convidar de novo, tá? Mas existe uma diferença entre dons de línguas. Tá? Um tem profecia, um tem interpretação, outro não tem interpretação. Como é que funciona, como é que não funciona. Tem um livro muito interessante do Santo Subirá, ou falar em línguas, vai te ajudar bastante nessa questão. Para mim, ele ajudou muito. Mas, o que acontece? O dom de línguas ele vai alimentar o teu espírito, vai te deixar sensível. E quanto mais você orar em línguas, mais sensível você vai ser para as necessidades dos outros.
Você vai estar se alimentando. Quanto mais eu oro em línguas, mais Deus me dá sabedoria e palavras, para quando eu for ministrar, a palavra não seja apenas uma palavra racional humana, mas ela alcance o coração daqueles que me ouvem. De tal forma que eu não preciso nem falar, vocês já estão sentindo o Espírito Santo. Essa é a diferença. Essa é a diferença. De uma mensagem que ela é banhada pelo Espírito, de uma mensagem que é plenamente apenas humana, que vem da mente de um homem. É quando Deus assina embaixo e diz: eu estou nesse negócio. Shokalamanai. Aleluia. Amado, orar em línguas é importante. Shokalamanai. Falar em línguas é importante, sim. Se você receber uma hora, amado, você está perdendo. É importante. Senão Deus não teria dado para você. Porque Deus não dá nada que seja supérfluo. Não precisa. Eu só dei para diversão. Deus não faz isso. Deus não brinca conosco. Se Ele te deu, amado, usa. Você precisa disso. Não é que Ele precisa disso, você precisa disso, amado. Onde eu levei um chacoalho de Deus lá na casa do Adão foi misericórdia. O pastor Luciano subirá pregando na televisão e, meu Deus, Deus me deu um chamado, eu estou fazendo outra coisa. Ele me chamou para fazer coisa, eu estou fazendo outra coisa, estou fazendo um chamado de não sei quem. Mas aquilo que Ele me chamou para fazer, eu estou fazendo. Foi duro ontem, pastor. Perdoa-me, Pai. Perdoa-me. Porque eu não tenho feito aquilo que Ele me chamou para fazer. Estou fazendo um monte de outras coisas, mas não estou fazendo aquilo que Ele me pediu para fazer. Shekalamanai. Você tem um chamado de Deus. E Deus vai cobrar de ti aquilo que Ele te pediu para você fazer. Não que a igreja está pedindo para você fazer, mas aquilo que Ele te chamou para você fazer. Isso Ele vai te cobrar. Não o que os outros estão querendo que você faça, mas aquilo que Ele te chamou para fazer. Isso Ele vai cobrar. Não os outros. Amém? É verdade. Às vezes a gente se deixa envolver por tantas coisas. Marta e Maria. Que a gente corre e esquece daquilo que Ele te chamou para fazer. Hoje é tempo de arrependimento. Hoje é tempo de dizer: Pai, me perdoa. Senhor, eu tenho corrido para a direção errada. Hoje é dia de dizer: Senhor, eis-me aqui. Fala comigo. Senhor, eis-me aqui. Me arrependo e me volto para Ti. Vamos nos colocar de pé, amados.